Houve alguma pandemia à época de Allan Kardec? Quais foram as recomendações doutrinárias? Caros amigos, compartilho com vocês uma preciosidade da Revista Espírita que se encaixa perfeitamente neste período de coronavírus. Na Revista Espírita de novembro de 1865, Kardec escreveu um artigo denominado O Espiritismo e o Cólera. Eis que muitos adversários compararam o Espiritismo a uma peste que tomava conta da humanidade. Kardec, sempre educado, refuta a tese e aproveita para escrever algo sobre a pandemia da cólera. Registre-se que no período de 1845 a 1860 houve a terceira onda pandêmica de cólera, que ceifou milhares de vidas no mundo. Segundo alguns historiadores, essa pandemia causou o maior número de mortes no século XIX. O cólera é uma doença bacteriana intestinal, normalmente causada pela ingestão de alimentos ou água contaminados. No artigo, Kardec cita a carta de um leitor de Constantinopla, onde teria ocorrido mais de 70 mil mortes, tendo o leitor sugerido que os espíritas de lá, pela crença religiosa, teriam sido preservados do flagelo pandêmico. De imediato, Kardec discorda da tese do leitor, afirmando que a fé espírita não poderia ser um antídoto contra a cólera, mas faz uma excelente abordagem no sentido de que o conhecimento espírita propicia uma força moral que é capaz de nos preservar de muitas doenças, porquanto essa força moral repercute no corpo físico, inclusive no sistema imunológico. Há diversos estudos que correlacionam o binômio fé-saúde, que não se limita, é claro, apenas na crença espírita. Kardec falou do medo da morte, que atinge uma quantidade imensa de pessoas quando se instala uma pandemia. O medo patológico, que vige nesse momento, por si só, já gera um estado emocional desarmonizado que repercute na saúde física e mental, fazendo com que o indivíduo permaneça num estado de alerta intenso, gerando ansiedade e estresse. Para o espírita não deve haver esse temor da morte, porque acredita na imortalidade da alma, que segue viva em outras dimensões da vida, o que, segundo Kardec, serve também para sustentar a luz da força moral. O fato de não se temer a morte não significa que não damos valor para a vida física, tanto que Kardec expressamente fala que devemos seguir as medidas sanitárias, ou seja, o espírita segue as diretrizes e as normas das autoridades públicas, visando prolongar a vida, não por apego, mas por desejo de progredir. Veja aqui a orientação atual para o coronavírus. Kardec comenta sobre a importância da serenidade, que será vital para nossa saúde emocional e mental. A serenidade deve ser trabalhada, conquistada, de forma que devemos aproveitar o período de isolamento social imposto pelo coronavírus, a fim de buscar a meditação, a viagem interior e o autoconhecimento, ajudando na conquista da serenidade. A oração será recurso primordial por nos manter conectados com Deus e com as forças superiores mantenedoras da vida. Kardec também fala que o espírita deve mudar completamente os seus hábitos. Vemos que o coronavírus nos impôs mudanças profissionais, familiares e sociais, de tal sorte que o espírita deve ser obediente e resignado, ajustando sua conduta às necessidades atuais, visando a saúde pessoal e coletiva. No final do artigo, Kardec insere uma mensagem espiritual do Dr. de Meury, que foi médico na sua última encarnação, e este espírito traz recomendações oportunas, aplicáveis ao período de pandemia que vivemos na atualidade. O espírito do Dr. de Meury acentua a importância da higiene para se evitar os resfriados. Parece que ele está falando para a humanidade dos dias vigentes. O referido espírito insiste para se evitar o medo, que é pior do que o próprio mal pandêmico.
que cabe ao espírita manter a calma dada pela fé e não recear a morte. O médico desencarnado ainda fala para não se ignorar os primeiros sintomas da doença que recomendarão medidas específicas. É claro que ele está falando da cólera, mas veja como se aplica ao coronavírus. O espírito enfatiza a necessidade da confiança em si mesmo e em Deus como fatores vitais e propiciatórios de saúde. Por fim, o Dr. de Mello toca no assunto do temperamento espiritual, que, na realidade, diz respeito à nossa saúde emocional e mental, de forma que devemos evitar mágoas, ódios, tristezas, angústias, ansiedades, etc., investindo na brandura, na amorosidade, na tranquilidade, no perdão, que nos ajudarão a manter a saúde espiritual, ainda que o corpo venha a adoecer. Que artigo impressionante de 1865 e que tem plena validade para esse período de coronavírus. Que orientações extraordinárias, morais e materiais, de Kardec e do Dr. de Mello, que devem ser seguidas de forma integral pelos espíritas. Aproveitemos essas lições valiosas e que possamos seguir confiantes, com Jesus e Kardec. Alessandro Viana Vieira de Paula, escritor e palestrante espírita.